Vamos discutir então a aplicação de pesos em questões de escolha múltipla. Idealmente, a nota tem que representar o aprendizado. Para que isso aconteça, no caso de avaliações com questões de escolha múltipla, tem que se tomar o cuidado de ter questões com graus de dificuldade variados e conhecidos, assim como questões que tenham capacidade de diferenciar níveis de aprendizado. E, de maneira ideal, isto deve ser conhecido a priori. O grande exemplo clássico, é o que acontece no Enem, onde as questões são testadas previamente para determinar, então, estes graus de dificuldade e a capacidade de diferenciação das questões. Entretanto, nem sempre é viável estabelecer isso a priori. E a alternativa para isso é usar então critérios objetivos a posteriori no estabelecimento de pesos nas questões. Tem uma farta literatura nessa área, aqui alguns exemplos que podem ser consultados. As métricas utilizáveis então na determinação de pesos são duas: o índice de dificuldade e o índice de discriminação das questões. Com relação ao índice de dificuldade, então, ele matematicamente é expresso como uma relação entre o número de respostas corretas a uma determinada questão dividido pelo número total de respostas, ou seja, o número de alunos, multiplicado por 100, então, para se obter um percentual. De maneira ideal, teríamos 5 níveis de dificuldade nas questões. Questões muito difíceis, com um índice de dificuldade de 0 a 20%, ou seja, até 20% de acertos, até questões muito fáceis, com índices de dificuldade de 81 a 100%. Também, de maneira ideal, essas questões muito fáceis devem corresponder a não mais que 10% de todas as questões numa prova. As fáceis devem corresponder a 20%, as moderadas a 40%, as difíceis a 20% e as muito difíceis a não mais que 10%. Com relação ao índice de discriminação das questões, matematicamente o índice de discriminação é a diferença entre o percentual de respostas corretas a uma determinada questão num grupo superior de alunos, ou seja, aquele 1/3 de alunos com as maiores notas, acima do percentil 66, diminuído então do percentual de respostas corretas a essa determinada questão no grupo inferior, aqueles alunos com menores notas, o terço inferior de notas. Por exemplo, então aqui temos a distribuição de acertos numa prova hipotética, com 20 questões, e tomando como exemplo essa aluna, ela acertou a primeira questão, acertou a segunda, a terceira, a quarta questão, errou a quinta, acertou a sexta e assim por diante, tendo então uma nota equivalente a 8,9. Então as notas aqui foram organizadas em ordem decrescente, da mais alta à mais baixa, e isso permite então, estabelecendo aqueles percentis, ou seja, o terço superior e o terço inferior, fazer uma análise comparativa desses dois grupos. O grupo superior, então, é em verde e o grupo inferior em alaranjado. Quando comparamos o percentual de acertos do grupo superior com o inferior, isso vai nos permitir estabelecer o índice de discriminação. Por exemplo, essa questão 3. No grupo superior, todos os alunos acertaram essa questão, 100% de acerto no grupo superior. Ao passo que no grupo inferior, nós temos apenas 57%. Essa diferença, então, entre grupo superior e grupo inferior corresponde ao índice de discriminação de uma questão, que pode ser tão alto quanto 100%, o que é muito raro, e pode inclusive ter valores negativos naquelas questões onde o grupo inferior teve mais acertos.
Ou seja, o índice de discriminação serve como um guia para sabermos se uma determinada questão pode discriminar entre grupo superior e grupo inferior. O ideal é que esses valores sejam os mais altos possíveis. A utilização de pesos, então, ela é uma alternativa à inviabilidade prática, então, de se determinar a priori o índice de dificuldade e o índice de discriminação. Então, esses índices podem ser determinados a posteriori e aquelas questões com dificuldade moderada e com a alta capacidade de discriminação podem então ser valorizadas através da atribuição de pesos. Vamos então discutir isso com relação à implementação numa planilha de cálculo. O preenchimento dessa planilha é bastante simples. Inicialmente tem que determinar o peso das questões, que será peso 1 para todas as questões. À medida que se preenche o peso, a contagem do número de questões é atualizada automaticamente. E se uma determinada questão não é atribuído o peso, ela não vai ser usada na contabilização da nota. Ou seja, se uma questão deve ser anulada posteriormente, é só retirar o peso dessa questão. A outra informação que tem que ser fornecida são os participantes da avaliação e os acertos em cada uma das questões, atribuindo 1 no caso de acerto ou deixando em branco no caso de erro. E assim a conta vai sendo atualizada ao longo da planilha. Para ganharmos tempo, vamos preencher com alguns dados hipotéticos já prontos, colando isso aqui como valores. Então, de imediato, o que nós observamos aqui é que temos nessa coluna AT os acertos totais, o número absoluto de acertos, que é a contagem de acertos, e os acertos ponderados, que nesse caso é idêntico o valor porque os pesos são idênticos. E aqui nós temos então os índices de dificuldade de cada uma das questões, e aqui calculado a dificuldade média da avaliação. Então, usando esse código de cores aqui, desde muito difíceis a muito fáceis, então fica facilmente visível o índice de dificuldade de cada uma delas. A questão então agora é como converter esse índice de dificuldade em pesos. Mas antes, vamos olhar aqui dois histogramas interessantes. O primeiro deles é um histograma de distribuição de dificuldade das questões, onde o ideal seria, em 20 questões, o ideal seriam 2 questões muito fáceis e 2 muito difíceis, 4 questões difíceis e 4 fáceis e 8 questões moderadas. Então, esse histograma está mais ou menos de acordo com o ideal. E aqui temos então um histograma de distribuição de notas, que não temos nenhuma nota alta, também não temos nota baixa, a distribuição não é uma curva de Gauss, uma curva normal ideal. Vamos fazer uma cópia disso para referência posterior, para comparar com as alterações que vão ser feitas. Então, próxima etapa, como converter o índice de dificuldade de cada uma das questões num peso. Essa conversão então vai ser feita nesta outra planilha de pesos, onde então nós temos aqui os índices de dificuldade que foram transferidos da planilha inicial e a dificuldade média. Qual é a ideia?
Inicialmente, calcular um coeficiente entre índices de dificuldade e dificuldade média, da seguinte maneira. Quando o índice de dificuldade for menor que a dificuldade média, esse quociente vai ser o índice de dificuldade dividido pela dificuldade média. Quando o índice de dificuldade for maior, o da questão, do que a dificuldade média, inverte. Vai ser a dificuldade média dividido pelo índice de dificuldade da questão. Isso vai nos dar, então, uma série de quocientes que vai se aproximar ou ser igual a 1 no caso daquelas questões que tenham um índice de dificuldade muito próximo ou idêntico à dificuldade média, e vai se afastando. Mas isso não é linear, como nós podemos ver nestes gráficos, nessas tabelas e neste gráfico aqui. O que acontece? Fazendo o cálculo dessa forma, por exemplo, numa avaliação com uma dificuldade média de 30, um índice de uma dificuldade média de 30%, ou seja, uma prova muito difícil, aquelas questões que tenham um índice de dificuldade de 30 terão um quociente 1, quociente máximo seria 1. E à medida que elas vão se tornando mais fáceis, esse quociente cai, ou à medida que elas vão se tornando mais difíceis. Mas isso não é linear. Neste tipo de cálculo, há aquelas questões com um índice de dificuldade muito baixo, ou seja, muito difíceis, estas questões vão ter uma redução proporcional muito maior que as questões fáceis. E a lógica disso é simples. Questões muito difíceis têm um universo de respostas mais limitado, tem poucas respostas corretas de onde fazermos inferências a respeito de desempenho. Então, a conversão deste quociente em peso sugerido é bastante simples aqui, simplesmente é uma regra de 3. Esses quocientes todos são somados, essa é a somatória desses quocientes. Então, 0,31 de quociente numa somatória de 13,5 é equivalente a, em 20 questões, a 0,5. Então, esses quocientes são diretamente proporcionais, esses pesos sugeridos são diretamente proporcionais aos índices de dificuldade. E eles são, então, transpostos para essa planilha inicial que temos aqui. Então, com base nestes pesos aqui que foram calculados, levando em consideração os índices de dificuldade, nós vamos aplicar esses pesos, copiar esses valores e substituir aqueles pesos unitários que estavam sendo usados, copiando sempre valores, então. Quando aplicamos isso, logicamente as notas vão mudar e também vai mudar a distribuição das notas no histograma. Agora nós temos essa distribuição aqui. Comparando essa distribuição com a inicial, ela está muito mais próxima de uma curva normal. Já temos notas mais elevadas. Vamos fazer uma cópia para futura referência dessa distribuição aqui. Copiando então isso como figura. Muito bem. Essa distribuição então agora, essas notas agora que foram calculadas com base no índice de dificuldade, vamos aplicar o índice de discriminação nessas notas. E isso então está feito nesta terceira planilha que temos aqui. Indo até essa planilha, onde simplesmente são copiados os acertos de todas as questões. Essa planilha, com base nessas notas, ela calcula o percentil 66, ou seja, acima de 6,33 estão os alunos do grupo superior, o terço superior de notas. Abaixo de 5,23
estão os do grupo inferior. Então tem 10 integrantes no grupo superior, 10 no grupo inferior, e aqui estão assinalados aqueles de cada um dos grupos. Com base nisso, é calculado o percentual, então, de acertos do grupo superior, o percentual de acertos a cada uma das questões no grupo inferior e o índice de discriminação, que em alguns casos aqui foi negativo, ou seja, essa questão não está discriminando muito bem, não é uma boa questão para ser utilizada. E temos algumas com índices bastante altos, tão altos quanto 60%. Isso então vai ser transferido para uma outra planilha, onde, com base no índice de discriminação, vão ser calculados os pesos relativos. Os pesos relativos, então, são calculados aqui nessa planilha de uma maneira bastante simples. Nós temos aqui os índices de discriminação que foram calculados, tomando cuidado simplesmente de aqueles que eram negativos são convertidos em zero. Não tem sentido, tanto faz se é zero ou negativo, o índice de discriminação não é satisfatório. E a somatória, então, desses índices de discriminação está aqui e é feita uma regra de 3 simples com base em 20 questões. 40% em 570% de somatória equivale a um peso relativo de 1,4 em 20 questões. E esses pesos, então, sugeridos, são transferidos para a planilha principal. Aqui, então, na planilha principal, nós temos os pesos baseados no índice de discriminação. Até agora, os pesos aplicados são aqueles apenas baseados no índice de dificuldade. A ideia, então, agora aqui é modular esses pesos com base no índice de discriminação. De que forma isso pode ser feito? Primeiro, começando por aquelas questões cujo índice de discriminação é muito baixo, ou seja, o peso sugerido é zero ou próximo de zero. Então, essa questão, por exemplo, aqui, a questão 5, esse peso aqui, ele pode ser reduzido para 0,2. Essa questão número 9, esse peso também vai ser reduzido, por exemplo, para 0,6. Notar que aqui agora a somatória não é mais 20, então isso depois tem que ser corrigido, distribuindo os pesos então que faltantes em outras questões de maneira que o somatório seja igual a 20. Para ganharmos tempo, então, vamos preencher isso aqui usando essa lógica de atribuir pesos maiores a questões com índice de dificuldade médio, moderado e com índice de discriminação alto. E aplicando isso, esses valores aqui, agora então levando em conta, por exemplo aqui uma questão com uma dificuldade moderada e com alto índice de discriminação tem um peso mais alto que questões que não tenham uma dificuldade média próxima e que tenham índices de discriminação muito baixos. Com isso, então, a gente tem esse último histograma de distribuição de notas, que se aproxima muito mais de uma curva normal e em relação à aplicação, neste caso aqui, de pesos só baseado no índice de dificuldade e aqui sem peso nenhum aplicado, todas com o mesmo peso. Então esse resultado aqui é muito mais representativo da aprendizagem evidenciada através da prova.